Oi, gente. É, Tô começando aqui com os vídeos. Meu Doce Momento é o nome da minha microempresa, né? Que já tem 3 anos. Vou tentar resumir aqui um pouquinho para vocês. E enquanto isso, fiquem com o vídeo de decorando meu primeiro Nike The Cake. Acho que é Nike The Cake. Sou péssima. Isso já adianto pra vocês que eu sou péssima em tipo nome de bolo assim, tendência, essas coisas. Esse foi meu primeiro Neck the Cake. Eu já tô no ramo da confeitaria, dos bolos personalizados, para ser mais específica, há 3 anos. Antes eu trabalhava como manicure, e fazia também faxina. Mas engravidei, aí quando ganhei meu bebê, tudo fica mais difícil, né, pra estar saindo, porque eu atendia a domicílio. Aí comecei a fazer doces para vender em casa, que foi bem na pandemia. Aí depois comecei a fazer bolos vulcões e quando o tempo foi passando eu percebi, já estava fazendo um bolo de aniversário. Aí eu trabalho muito com bolos com a cobertura em chantininho e meus bolos são os normais, bolos normais, né? Não fiz curso profissionalizante ainda, ou de confeitaria, essas coisas, mas Deus tem me abençoado aí nessa trajetória e tudo que me disponho a fazer, eu faço com muita dedicação, com muito cuidado, pesquiso bastante antes de fazer qualquer bolo, como esse mesmo. Como era o meu primeiro, na noite anterior eu dei uma pesquisada bastante, vi como é que eram as técnicas mais ou menos de fazer, tentei reproduzir. Não foi muito fácil não, assim, mas deu certo. Aí eu tô recheando, né? Ele era massa branca, com recheio de beijinho e brigadeiro. Aí, em alguns vídeos eu vi que seria bom rechear eles com a manga de confeitar, né? Já que é para eles ficar mais... O recheio vai ficar mais aparente. Aí, eu tô aí, né? Tentei fazer de primeira, colocar o acetato, mas como o acetato que eu comprei era daqueles pequenininhos de 2 metros, aí ele já estava muito enroladinho, ficou muito ruim pra Pra eu tentar botar aqui e rechear com acetato, aí eu preferi fazer assim. Botei a primeira camada, molhei com uma caldinha de leite condensado e água e botei o recheio, né? Aí botando a segunda camada. Vou tentando deixar o mais retinho possível. Aí eu dei uma paradinha no vídeo, porque eu tive que atender, porque eu também tenho um ponto físico. Aí aqui eu faço minhas encomendas e atendo as pessoas, né? Eu tive que dar uma paradinha. Aí quando eu voltei, eu já tinha alinhado mais o recheio. E tô colocando a segunda camada de recheio, que é o brigadeiro. Aí eu também tô usando a manga de confeitar. E tô tentando colocar aí o mais retinho possível para ele ficar bem aparente a camada, né? Do recheio. Aí eu continuo colocando, né? Aí venho com uma última camada de massa. E essas massas eu corto elas com o cortadorzinho que é para cortar bolo. Aí eles ficam com a camada bem certinha. Essa massa é uma massa que é similar a pão de ló da Val Maracaípes. Tudo que eu sei fazer, assim, eu dedico muito também a ela, porque a minha massa, esses recheios em ponto de brigadeiro, eu aprendi com ela o chantininho estabilizado. Estabilizado não, o chantininho power, né? Na verdade, tudo eu comprei o curso dela e o que eu faço é a massa dela, assisto os vídeos dela. Amo a profissional que ela é. Aí eu tô, ó, vocês vão ver que eu dou uma preenchidinha, que é para ele ficar mais alinhado. Só que esse que eu preenchi, ele deu uma estourada.
Não indico fazer isso, aliás. Aí eu pego aí uma espátulazinha e vou tentando acertar antes de colocar o acetato, né? Vou alisando aí, pra deixar ele o mais retinho possível. Olha, aí que onde eu tinha colocado, ele deu uma estouradinha a mais de recheio. Mas pro meu primeiro eu amei esse bolo, ficou muito lindo. No final vocês vão ver. Aí eu dou uma limpadinha na cake board, que já é pra vir com o acetato, né? Aí o acetato, o que eu usei foi de 15 centímetros. Meu bolo, eu creio que ele deve ter ficado aí mais ou menos com uns 12 a 13 centímetros, né? Aí vai sobrar um pouquinho, mas eu vi que podia cortar também, recortei. Ficou muito lindo, eu amei esse bolo. Aí eu tô colocando o acetato, ele fica aparentemente um pouquinho torto, mas é só questão de ajuste mesmo. Os ajustes que a gente vai fazendo, né? Vai apertando o acetato, ele vai ficando mais retinho possível, você vai tentando deixar. Aí no final eu vou dar uma prensadinhazinha, aí eu tô colocando também mais, o que eu prendi foi o durex. Vou prendendo o durex nela, no acetato ele gruda muito bem. Aí você vai tentando ajeitar com jeitinho e vai umedecendo. Eu não pude umedecer como umedeço os bolos, mas ficou com uma quantidade boa. Porque quando eu vou fazer um bolo de encomenda, eu faço a massa, recheio tudo no dia anterior, recheio e deixo ele dormir na geladeira de um dia para o outro, que aí ele já fica bem, com a estrutura bem legal. Aí eu já coloquei, aí sobrou esse pedaço, ó. Poderia também ter deixado assim. Eu vi que quando é tipo aqueles que é com brigadeiro, enroladinho, você pode deixar ótimo assim, que também fica muito lindo. Mas como esse bolo aí era com rosetas na parte de cima, aí eu preferi cortar. Sim, aí voltando no assunto, né? De como eu comecei na confeitaria. Aí eu comecei e de repente já estava em bolos decorados, trabalhava em casa, mas me mudei para um canto mais distante. E aonde eu tinha meus clientes, que era na casa anterior que eu morava, ficou muito ruim para os clientes ir lá pegar e fazer retirada de bolo, não tinha como fazer entrega também. Aí eu aluguei um ponto, uma casa na verdade. E estou atendendo aqui, onde eu morava, né? No bairro que eu morava. Não é muito distante da minha casa não, mas fica um pouquinho. Mas aí, agora eu tô atendendo, pelo menos já tem um canto só para atender, só para trabalhar, né? Porque quando a gente trabalha em casa, tem o seu lado ruim e tem o seu lado bom, como tudo na vida, né? Mas você trabalhando em casa, você não tem, tipo assim, a privacidade de fazer o seu trabalho com calma, com privacidade, né? E também tem as coisas de casa que pra gente, mulheres, é tudo mais difícil. Tem que dar conta da casa, de filho, de comida, e tava muito puxado. E apesar que também muitos clientes não estavam dando certo para ir buscar. Então eu optei para tentar, né? Tentar pegar um canto para me trabalhar e graças a Deus está dando certo. Pronto, então a minha história é essa, resumida para vocês. Aí minha ideia é estar aqui no YouTube para estar mostrando um pouco do meu conhecimento, né? Aí para vocês, para também estar ajudando outras pessoas que tenham dúvidas e que eu possa ajudar. Eu quero estar ajudando. Meus vídeos vão ser todos narrados, né? Eu não vou aparecer não por agora, só assim, decorando em algumas partes do vídeo, mas minha ideia é ficar narrando, explicando direitinho o que eu tô fazendo. Então vai ser isso. Vou voltar aí a explicar um pouco sobre o vídeo. Eu aí vou fazer agora as rosetas. Que ele é um Nike The Cake com rosetas na parte de cima. Aí eu tô usando um bico 1M da Wilton, né? O maiorzinho. Aí vou fazendo as rosetas, interligando uma na outra.
Sim, e sobre o saquinho de confeitar, eu não uso só o saco de confeitar. Eu uso também esse saquinho, se não me engano, é um saquinho cristal, 10 por 20. E às vezes ele dá um pouquinho de trabalho, mas você hidratando o chantilly, deixando no ponto, ele vai suprir muito bem as suas, o que você precisa fazer, né? Aí depois daí eu vou começar a colocar a fita. A fita, como era o meu primeiro bolo, ele ficou um pouco não, muito larga para o bolo. Aí eu dividi no meio, enrolei e consegui dar um laço. Só que essa parte do vídeo eu não gravei. Essa parte do vídeo eu não gravei. Aí essa parte aí do vídeo que eu tô colocando a fita eu não consegui gravar. Mas quando eu for refazer de novo, eu vou mostrar pra vocês tudo certinho. O laço eu pensei que ia dar um pouquinho de trabalho. Não ficou perfeito, mas pro meu primeiro bolo ficou ótimo. Eu amei de verdade esse bolo e a cliente também amou. Aí as únicas coisas que eu vou refazer quando eu for. Refazer não, fazer diferente quando eu for refazer esse bolo. Um bolo nesse estilo. Eu vou comprar a fita mais fininha. Se eu encontrar o acetato de 12 centímetros vai ficar melhor, porque o bolo vai ficar mais ou menos na altura de 12, que vai ajudar na hora, né? Que vai ficar mais ou menos o mesmo tamanho do bolo, mesmo tamanho do acetato, não precisa também cortar. Aí agora eu vou mostrar pra vocês como ficou a roseta na parte de cima. Achei muito lindo, as rosetas ficaram perfeitas. Aí eu botei um detalhezinho aí com as pérolas. E em seguida eu vou colocar a fita. Aí foi nessa parte que eu não gravei, não consegui gravar, como vocês vão ver aí. Mas eu dei um jeitinho demais. Dividi, dobrei na verdade a fita ao meio e ficou uma largurazinha que ficou legal. Deu pra ver as 3 fatias de bolo, as 2 camadas de recheio. E eu colei com um durexinho na parte de trás e um pedacinho em cada lateral. Aí eu pedi, já tinha cortado o topo, né? O topo, não sei, eu chamo de topo. O topo eu compro a folha impressa e eu mesma recorto e monto. Era bem simples o topo, só com eu achei que ficou muito bom esse bolo por exatamente por isso, por não ter muita coisa assim, mas já que tinha roseta, tinha fita e ele já é um bolo que em si já é a decoração, que mostrando a massa, o recheio, tudo exposto, né, no acetato. Aí eu tô acertando, aí que eu tenho um probleminha com direção, sei lá, mas sempre fica um pouco torto. Aí eu tiro e boto de novo até ficar bem centralizadozinho. Era a palavra gratidão com o nome, né, da cliente. Ela não quis idade, não quis mais nada, quis só assim mesmo, que era a ideia inicial. E esse aí foi o resultado final do bolo, né? Meu primeiro neck the cake. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha, comenta, qualquer dúvida também, se tiver, comenta que eu no próximo vídeo eu respondo. E ela pediu também os docinhos. Beijo, tchau.